Trabalhar por uma grande quantidade de horas sem descanso pode trazer prejuízos físicos e mentais ao trabalhador, afeta a produtividade e facilita a ocorrência de acidentes. Na matéria a seguir, você vai saber o que a lei diz sobre o intervalo para descanso e alimentação durante a jornada de trabalho, o chamado intervalo intrajornada. No relógio, 11 horas e 28 minutos da manhã. Para a maioria dos trabalhadores, contagem regressiva para o tão esperado intervalo do almoço. Lorene é administradora do condomínio deste prédio comercial. Ela cumpre 8 horas de expediente. Digita, atende telefone, confere arquivos, resolve um monte de problemas. Nada mais justo do que uma horinha para descanso, né? É um tempinho que a gente tira para poder resolver alguma questão pessoal, fora do trabalho, ou às vezes descansar mesmo dentro do trabalho, quando tem o espaço adequado para isso. Então eu acho que ele é fundamental. O intervalo obrigatório para refeição e descanso, conhecido como intervalo intrajornada, está previsto no artigo 71 da CLT. Para quem trabalha de 4 a 6 horas por dia, o intervalo mínimo é de 15 minutos. Já para quem tem carga horária acima de 6 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora. A norma foi criada pensando em ajudar a recompor o organismo do trabalhador por meio da alimentação e descanso, mas também já foi motivo de muita polêmica na Justiça Trabalhista. A questão do intervalo intrajornada sempre foi muito fiscalizada, muito observada. Se o empregado efetivamente não tirasse essa 1 hora, esse mínimo de 1 hora, a empresa ela sofria severas condenações, não é? Inclusive, se o empregado ele usufruísse um intervalo de 40, 50 minutos, faltaram alguns minutos para completar essa 1 hora, a empresa deveria pagar a hora cheia como hora extra. Então, não se permitia negociar a respeito disso. Com a reforma trabalhista vigente desde 2017, essa realidade mudou. Agora as empresas podem reduzir o intervalo intrajornada para 30 minutos. Isso para quem cumpre jornadas de trabalho superior a 6 horas. Tem gente que não concorda com esse ponto da nova lei e acha que uma pausa de apenas meia hora seria insuficiente para o trabalhador. O trabalhador precisa ter um descanso, né? E meia hora somente não dá tempo de você fazer uma refeição e ter um tempinho de descanso para poder terminar a jornada de trabalho. Esta é a mesma opinião do advogado, que também é vice-presidente da Comissão do Direito do Trabalho de Aparecida de Goiânia. Para ele, a possibilidade de redução do intervalo intrajornada afeta a produtividade e pode causar prejuízos à integridade física e mental do trabalhador. A boa prática da relação de empregado e empresa, eles demonstram que as empresas elas estão indo em outra direção. Hoje é comum empresas que já instituem dentro do próprio ambiente empresarial um local para descanso, um local para o cochilo, local para aquele repouso posterior à alimentação. Após a alimentação, é preciso ter algum tipo de desconexão com o trabalho. O intervalo não pode se limitar à alimentação. Parou, alimentou, voltou ao trabalho, tem que ter essa desconexão para a própria saúde do trabalhador. Talvez por isso que esse intervalo de 30 minutos é pouco usual. Mas atenção, a nova lei trabalhista só autoriza a empresa a diminuir o intervalo mediante convenção ou acordo coletivo. O que a reforma trabalhista fez foi criar o artigo 611, que trata de uma série de hipóteses que o negociado com o empregado prevalece sobre a CLT. E uma dessas hipóteses é a redução do intervalo para 30 minutos. Ou seja, essa hipótese só é possível para as empresas que celebram um acordo coletivo ou uma convenção coletiva. Ela não pode fazer simplesmente essa redução sem essa formalidade. O importante é que todo mundo precisa de uma pausa para relaxar durante o trabalho. Isso melhora o rendimento e a empresa só tem a ganhar. Afinal, ninguém é de ferro. O horário de serviço é sempre muito puxado, então se eu puder estar puxando ali pelo menos uma meia horinha que eu puder tirar um descanso, sentar, pensar direito, é maravilhoso.